Querido, semana passada, e não só semana passada, mas outras semanas, outras quartas-feiras passadas, nós temos usado o texto de Hebreus, capítulo de número 11, para falarmos sobre a fé, justamente pelo fato porque este capítulo ele é dedicado inteiramente sobre atos de fé de outras pessoas. Do que se trata Hebreus capítulo de número 11? Trata-se sobre a fé. Em outras palavras, o escritor ele está falando sobre proezas, posicionamentos e atos de fé de outras pessoas, de terceiros, não está falando dele. Por isso, ele fala sobre a fé. Então, já há algumas quartas-feiras, nós temos conversado sobre isso. A primeira quarta-feira falamos literalmente sobre fé. A segunda sobre fé, Moisés. A terceira, lições da fé. E hoje eu quero continuar trazendo à memória justamente isso. Lições da fé, a parte 2, o retorno, a vingança. Não sei como tu quer colocar a nomenclatura aí, ou o título, mas é a segunda parte de lições da fé. Vamos dar continuidade acerca disso. E o que vimos é justamente que Hebreus capítulo de número 11, apesar da Bíblia inteira ser um livro de fé, apesar da Bíblia inteira falar sobre atos de fé, mas existe um capítulo específico que fala sobre fé, que é justamente Hebreus capítulo de número 11. Se trata disso, sobre fé. E vimos a diferença entre falar sobre fé e falar da fé. Vimos também a importância que era de nós observarmos atos de fé de outras pessoas. E por que é necessário ou é viável você e eu observarmos sobre o posicionamento ou atos de fé de outras pessoas? Justamente porque na observação nós podemos extrair lições. Por isso, lições que podemos extrair sobre atos de fé de outras pessoas que são mencionadas em Hebreus capítulo de número 11. Então, no verso de número 30, por exemplo, nós falamos sobre uma das lições que podemos extrair sobre a fé do povo de Israel, a missão da união. A união com propósito foi que nós falamos na semana passada, pode sim derrubar muralhas, pode sim fazer proezas. No verso de número 31, vimos a lição sobre a fé de Raabe. E a lição que Raabe nos ensina sobre seu ato de fé era justamente o temor, a reverência. Quando tememos a Deus, também somos livres de uma catástrofe. É isso que Raabe nos ensina. E no verso de número 32, aí o escritor de Hebreus, no capítulo 11, ele faz um apunhado, ele faz um resumo, e automaticamente ele cita aí vários nomes. E dentre os nomes que nós falamos na semana passada, foi Gideão. E o ato de fé, ou a lição que podemos extrair sobre o ato de fé de Gideão, é que Deus ele não precisa de muitos e não precisa de nada para fazer um milagre, pois Deus e eu somos a maioria. Foi o que nós falamos na semana passada. E hoje eu quero dar continuidade, então, no resumo do verso de número 32, onde ele continua falando sobre Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Então ele começa sobre Baraque, o próximo na lista, o próximo aí no hall da fama dos heróis da fé, do capítulo de número 11, Baraque. E a história de Baraque está descrita no livro dos Juízes, capítulo de número 4. E claro, a Bíblia ela não fala somente de homens proeminentes, de homens que se destacaram, como por exemplo, quem não conhece Moisés? Quem não conhece Davi? Josué também é bem falado, Samuel é bem falado, são homens que se destacaram, romperam o espaço-tempo. Mas se eu falasse para você de Obadias, se eu falasse para você de Filemão, se eu falasse para você de Obed, se eu falasse para você de Jabes, e se eu falasse de Baraque? E se eu aqui então fizesse uma pergunta bíblica acerca de um desses homens, valendo 10 mil reais, quem será que acertaria? Se eu, por exemplo, perguntasse, onde encontra-se um versículo bíblico que fala sobre Jabes?
ou sobre Baraque? Valendo 10 mil no Pix agora. Eu quero ver. É claro que besta eu não sou. Eu já iria confiscar os celulares da entrada. Então, perceba que a Bíblia não é somente o livro daquele que se destaca, mas ela também é o livro daquele que trabalha, às vezes, nos bastidores, ou aparece, como, por exemplo, a Bíblia fala apenas 4 versículos sobre Jabes. A Bíblia inteira, mais de 31 mil versículos, ela fala apenas 4 versículos sobre Jabes. Sobre Baraque, também nós temos alguns versículos que são descritos em Juízes, capítulo de número 4. Quando Baraque entra em cena, ele entra em cena por causa do pedido de uma das juízas. No caso, o período agora é o período dos juízes. E quem é que está fazendo o julgamento em Israel? Débora. Débora está julgando Israel. Ela é a juíza da vez. Nesta época não há uma época de monarquia, não é uma época de monarquia, não há reis. Então Deus, ele pega às vezes, ou de vez em quando, e de tempos em tempos, ele vai pegando um responsável e ele vai alternando esse responsável, esse representante das tribos. Israel tinha 12 tribos, então cada tempo um representante era levantado por Deus para poder julgar o povo pela lei de Moisés, e este representante também tinha atributos militares, saía para pelejar e defender Israel. Então Débora, que era juíza, ela manda chamar no verso de número 6 de Juízes 4, Baraque. E quando Baraque chega, ela olha para ele e fala assim, ó, tá aí, ó, chegou aí o homem que Deus vai usar para poder livrar Israel do rei de Canaã. É este, Baraque, está aí. E Baraque então chega de supetão, ela não fala bom dia, ela não pergunta, você está bem? Ela simplesmente diz, está aí o homem que vai livrar Israel do rei de Canaã. E aí Baraque então também não diz nada. Baraque não retruca, não cria argumentos para tirar o corpo fora e fugir pela tangente. Simplesmente Baraque aceita e Baraque faz apenas um pedido. Se você for comigo, eu vou. Eu estou nessa. E Débora falou, não, eu vou. Débora não demonstrou que ia lutar. Eu vou estar lá no campo de batalha. Eu vou estar lá no camarote. Vocês vão lutar aqui embaixo. Eu vou estar no camarote, na sala VIP aqui, só intercedendo e olhando o livramento que Deus vai dar através da tua vida. Eu vou contigo. E Baraque vai. Lição sobre a fé de Baraque. A lição que eu extraio. Coração ensinável. Coração humilde, espírito humilde para obedecer sem questionar as ordens dadas por Deus através do seu líder. Desejo intenso de ter o seu líder ao seu lado, sem referências. Sem referências. Ele tinha o desejo de que ela, a mentora, acompanhasse. Eu vou, mas você vai? E quando nós falamos de coração ensinável, se isso aqui fosse uma aula e você levantasse sua mão e falasse assim, professor, o que significa coração ensinável? Eu diria para você assim, meu querido aluno, minha querida aluna, coração ensinável nada mais é do que a disposição que você tem para amadurecer, crescer sempre, aprender. Coração ensinável significa que você não sabe tudo. E isso, para mim, é a coisa mais bela que há em um ser humano. Se a pergunta agora fosse pessoal, você perguntasse diretamente, pessoalmente, Rodrigo, o que te fascina em um ser humano? Qual é a coisa mais bela de um ser humano? O que te agrada num ser humano? Eu diria para você, um ser humano que me agrada, que me fascina em um ser humano, é um ser humano que tem um coração ensinável. Um espírito obediente sem questionamentos.
É lindo de ver a pessoa que não sabe tudo. Principalmente nesta época de muitas vozes, onde parece que aquela classe chamada de leigo não existe mais. Todo mundo está falando agora. E todo mundo agora é entendido sobre um assunto. Não tem mais o leigo. Agora todo mundo sabe. Diria que esta é a maldição da democratização da internet. Democratizou, não tem mais para quem ensinar. Todo mundo agora vende curso. Todo mundo agora sabe tudo. E todo mundo se coloca na condição de ser melhor, superior, ensinando, e não mais na condição de aprender. Coração ensinável é você estar em progressão. Eu gosto da frase de um filósofo que diz: esteja sempre verde, para que você possa amadurecer. Pois no dia que você se tornar maduro, começará a apodrecer. Se formos contextualizar isso para o ser humano, quando o ser humano ele se julga maduro, acredito eu que é esse ser humano soberbo, arrogante, que acha que entende tudo, conhece tudo, não tem mais o que aprender. E esse ser humano tomado pela arrogância e pela soberba é onde ele começa a apodrecer. Aprecio ainda as palavras de meu amigo Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, no capítulo de número 9, verso de número 8 e verso de número 9, Salomão ainda diz: não repreendas o escarnecedor, ou não repreendas o louco. Não cometa a loucura de repreender o escarnecedor, o louco. Não cometa essa loucura, porque ele vai te odiar. Ele não aceita ser repreendido. Não repreendas. Repreende o sábio, e ele te amará. Repreende quem tem conhecimento. Repreende quem tem humildade. Repreende quem sabe obedecer. Repreende quem tem um coração ensinável. Repreende esse. E esse aí vai continuar crescendo, se desenvolvendo e amadurecendo. Aí ele continua: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensine o justo, e ele aumentará o entendimento. Coração ensinável é a coisa mais bela que há no ser humano. E Baraque nos ensina que devemos ter o coração ensinável. Próximo da lista, Sansão. E quem não conhece Sansão? Esse ele é famoso. A força descomunal de Sansão deu origem a muitas epopeias. Epopeia é um texto literário, uma narrativa que conta um ato histórico e heróico de alguém. Hollywood é assim. Hollywood tem lá os caras que são heróis. É só você assistir aí, por exemplo, os Velozes e Furiosos. São façanhas que os caras fazem e ali são atos heróicos. Isso é uma epopeia. E o enredo, a narrativa de Salomão, deu origem a várias epopeias ao redor do mundo. Só que Salomão, ele também tem algo a nos ensinar. Ele entrou para o hall da fama, mesmo tendo cometido grandes erros. Mas sobre a fé de Sansão, eu aprendo algumas lições. Os capítulos que são dedicados à história de Sansão são Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16. E lá nós conseguimos extrair algumas lições. Primeira grande lição sobre a fé de Sansão: obedecer é melhor do que sacrificar. E estas palavras não são palavras de Sansão. Estas palavras não estão escritas no livro de Juízes.
Quem falou isso foi Samuel, em 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 22. Quando Samuel, repreendendo ali Saul, ele diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra dele? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Então, lição de fé que eu extraio sobre a fé de Sansão: obedecer é melhor do que sacrificar, porque quando eu não obedeço, essa é a segunda lição, eu começo a brincar. Quando eu não obedeço, grave isso, eu começo a brincar. Não sei se você já se deparou com aquela pessoa que você dá um conselho, você instrui, você orienta, você direciona, e essa pessoa vira para você e diz assim: que isso, meu? Você não sabe de nada não, meu. O tempo é outro, a geração é outra, é outro naipe, é outro esquema aqui, é outro bonde, você não sabe não. Na tua época era isso aí, mas não esquenta a cabeça comigo não. Aqui tudo sob controle, está sussa. Está sussa. Ele vira para você e diz que você é louco, que você não tem conhecimento, que você não sabe o que você está dizendo. Ele começa a brincar com a tua idoneidade, com a tua sabedoria. Ele começa a brincar com as experiências de vida que você tem, ele ainda não. Quem não obedece, brinca. A pergunta é, por que brincamos? E a resposta para esta pergunta é a terceira lição sobre o ato de fé que eu extraio de Sansão. Porque aqueles que brincam se garantem com o seu dom. Foi o que aconteceu com Sansão. Quando eu digo, pode deixar, está tudo sob controle, eu estou querendo dizer, em outras palavras, que eu tenho o controle daquela situação, eu tenho o poder daquela situação, eu sou o profissional daquela situação, você não é. Então eu sei mais do que você. Eu me garanto com o meu dom, eu me garanto com o meu conhecimento, eu me garanto com aquilo que eu aprendi. O grande problema é que o dom não é Deus. Eu brinco por transformar o dom em Deus. Ou, se você tivesse a força descomunal que tinha Sansão, responda-me com sinceridade, claro, uma pergunta retórica, mas responda na tua mente. Se você tivesse essa força, você levaria desaforo para casa? O que você ia fazer tendo a força de Sansão, com as pessoas que te afrontam no trânsito, te irritam no serviço, tiram barato da sua cara? O que será que você faria com teu filho que faz malcriação para você? Que responde para você? Se você tivesse a força de Sansão. Sansão não colocou a força dele em Deus. Eu gosto da expressão de Paul Wilbur, quando ele, mesmo sendo um cantor judeu morando nos Estados Unidos, e muitos hinos dele remete a Israel, Paul Wilbur disse que Davi não era um homem quando ele segurava uma espada, quando ele administrava o governo, ele era um grande homem quando ele dobrava o joelho dele, e é aí que há a diferença com Sansão. Sansão não colocou a força dele em Deus, colocou a força dele no seu dom. Quantos transformam o dom? Quantos transformam o dom em Deus? E se garante com o dom. Que dom você tem, irmão? É o teu dom de expulsar o demônio. Amém, irmão. Glória a Deus por isso. Aí você vai naquele ímpeto pisando firme, forte, com o peito estufado, para poder expulsar o demônio. Só que a tua força está onde? No dom ou em Deus? Porque possa ser que Deus deixe você envergonhado.
Como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulinho, conheço Pedro. E tu? Quem é? A gente quer se garantir com um dom de profecia, com um dom de revelação, com um dom de cura, com um dom da palavra. Vou fazer o aconselhamento, não se preocupa não. Pode deixar. Aqui é PhD, DD, com mestrado em divindade. Deixa comigo. Falar é o meu forte. Deixa comigo. Se quiser eu falo até em outras línguas. Eu vou te orientar em outras línguas. Não entendeu não, irmão? Tu vai buscar o tom da interpretação. O conselho foi dado. Eis aí o mistério. Se garante com dom. A força não está em Deus. A força está no dom. Por isso, brinca. E quando brinca, não obedece. E quando não obedece, tem que sacrificar. Então você tem que fazer aí uma retrospectiva. Hoje, por que eu estou padecendo? Por que eu estou sofrendo? O que está acontecendo? Será que eu elevei o meu dom ao patamar de Deus? E por isso brinquei e tentei me garantir e logo não obedeci e por isso estou sacrificando hoje? Aí fica a reflexão. Mas o escritor, ele não para, ele começa a falar de Jefté. Juízes capítulo de número 11. Nós vamos ter a história de Jefté. E sobre a fé de Jefté, nós também temos uma lição para poder extrair. Jefté, quem que é? Ele foi um dos juízes. Só que a história não começa assim, a história começa caótica. Ele é filho de uma prostituta e os seus irmãos expulsam Jefté de casa, justamente por não ser filho da mesma mãe, ser filho só do mesmo pai. Como o pai se deitou com outro, era uma meretriz, então você não tem direito de filho. Então sai da nossa casa. E Jefté era um camarada estigmatizado. Era um camarada rotulado. Se você chegasse no bairro e perguntasse: conhece o Jefté? Não, não conheço o Jefté. Você conhece o fruto do pecado? Ah, é o cara que mora ali, ó. Estigma. Rótulo. Se você perguntasse: conhece o Jefté? Não. Você conhece o imundo? Ah, o cara ali. Você conhece o bastardo? Ah, eu conheço. E o Jefté não, a gente está falando da mesma pessoa. Jefté era bastardo. Era imundo aos olhos da sociedade. Imundo aos olhos dos seus irmãos. Estigmatizado, rotulado. E nós somos rotulados diariamente. Somos estigmatizados. Estigmas que não condiz com o que somos. Não tem nada a ver conosco. Estigmas de maldição, que tentam caracterizar a nossa vida, mas não caracteriza. E o que Deus faz com esse que é abandonado, esquecido, jogado ao léu? Esse que foi vitimizado, esse que é escarnecido, caluniado. O que Deus faz com esse? Que para os olhos de muitos é amaldiçoado. Deus pega ele. E Deus muda a história. Lições sobre a fé de Jefté. Deus é um Deus que transforma maldição em bênção. Esse é o Deus de Jefté. Deus é um Deus que quebra rótulos, que rasga rótulos. Deus é um Deus que destrói estigmas. Em Deus não há maldição. Todos os que entregam a vida a Cristo são novas criaturas e tudo se fez novo. Por isso eu não consigo entender o cabimento, a afronta. Para mim é uma afronta a Deus. Quando disse: eu vou ali na igreja porque não é possível, nada dá certo na minha vida. É maldição hereditária. Eu vou fazer lá 7 dias, 21 dias, 3 dias. Vou subir ao monte tantos dias. Maldição hereditária, eu vou quebrar. Vem que vai ter uma oração forte.
E tem crente que acredita nisso. Irmãos, não existe maldição hereditária. A partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, tudo se fez novo, o velho passou. Existem cristãos que preferem acreditar na oração de um homem para quebrar a maldição hereditária do que no sangue do Cristo. Se o sangue do Cristo não tem poder para te proteger e para quebrar a maldição, o que pode? Ou você acha que eu tenho poder para poder penetrar no universo espiritual? O único que tem poder, o único que é o mediador entre Deus e os homens, que faz todas as coisas novas e quebra os grilhões da maldade, os grilhões do pecado, liberta do demônio, liberta do pecado, liberta da religiosidade, é Jesus de Nazaré. É o único. Mas é uma escolha. Você acreditar no que a Bíblia diz, ou acreditar no homem. É uma escolha. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eis que tudo se fez novo. Lição sobre a fé de Jefité. Ele cancela rótulos, destrói estigmas e muda a história. A tua vida é uma nova história, porque você entregou ela a Jesus Cristo, ponto. Acabou. Mas pastor, ainda não está dando certo, irmão. Então para, reflita e vê se não precisa fazer alguma coisa de modo diferente. Vê se você não precisa fazer a mesma coisa de modo diferente. Vê se você não precisa refletir e entender se o erro não está nos outros, está em você. Em como está conduzindo a situação. Reflita. Mas o escritor não para aí ele vai então para Davi. E Davi sim é um homem famoso, o maior homem talvez da história de Israel, o maior rei de Israel. E a história de Davi é uma história de altos e baixos. É uma história onde Davi, por exemplo, ele começa como uma criança apacentando as ovelhas de seu pai na casa de seu pai. Se você olhar a perspectiva de Davi, segundo a visão dos seus irmãos, parece que para os irmãos de Davi, Davi era indiferente. Tanto faz Davi aqui, como Davi não estando aqui. E se você perguntasse para o pai de Davi, e o teu filho Davi? É o que Samuel pergunta. Hã? Quem? Davi? Acabaram-se? Ah não, verdade, tem mais um. Era indiferente. Davi parecia que era insignificante, imperceptível na casa do seu pai. Davi é o cara que em um determinado momento, ele está fugindo de Saul. Em outro momento, ele foge do rei dos filisteus. De repente, Davi faz uma aliança com Saul. E ele também faz uma aliança com o rei dos filisteus. E ele não trabalha nenhum nem para o outro, ele fica no meio. Porque ele quer livrar a própria alma. Aí ele encontra o rei dos filisteus. Aí Davi se finge de demente. Davi luta com Golias. Aí Davi é um grande guerreiro. Aí Davi adultera. Aí Davi mata Urias. Aí Davi expulsa demônio. Aí Davi toca harpa. Davi mata o urso, mata o leão. Davi é cheio de altos e baixos. Mas a lição que eu extraio sobre a fé de Davi é a santidade. Davi era um homem santo. Porque a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas eu entendo que é contraditório dizer que Davi era um homem santo quando eu falo que ele é cheio de altos e baixos. Porque a nossa percepção sobre santidade é uma percepção partindo do pressuposto de perfectibilidade moral. Eu repito, a noção que nós temos sobre santidade é a noção de perfectibilidade moral. A santidade afeta a moral. Mas a santidade não é perfectibilidade moral. Porque Davi não era perfeito moralmente. No entanto, era santo. Então, o que é santidade segundo a visão ou a história? Ou qual a lição que eu tiro da fé de Davi quando ele ensina sobre santidade? Santidade é sinônimo de autenticidade. Santidade é ser autêntico. Vou repetir. Santidade não é perfectibilidade moral.
Santidade é ser autêntico. É de Davi, por exemplo, a frase: Senhor, não foi o povo que errou, fui eu. Condene a mim, julgue a mim. É de Davi o versículo: em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. É de Davi a frase: Deus, eu sou um homem de guerra, se eu for lá, o Senhor sabe que o negócio não vai ficar legal. É melhor o Senhor ir no meu lugar. É de Davi a frase: é melhor que eu caia na mão de Deus do que na mão dos homens, porque Deus, ele é misericordioso. É de Davi estas frases que traz o conhecimento com Natã. Ele diz assim: quem errou fui eu, então eu estou aqui, faça a vontade de Deus sobre a minha vida. E o que é isso? Autenticidade. Porque tem alguns que se dizem santo dentro da igreja, porque entende santidade como perfectibilidade moral. Aí tu vai falar para ele: fulano, tu fez isso. Aí ele diz: eu fiz isso porque Beltrano fez aquilo, porque a minha esposa falou aquilo, porque meu filho agiu assim. Desculpas, o autêntico não dá desculpa. Autêntico ou autenticidade fala de caráter legítimo, caráter verdadeiro, caráter sincero. É o que assume a responsabilidade. Muitos criam desculpa, muitos santos, muitos têm nome de santo, muitos têm, mas sempre cria uma desculpa para o próprio erro. Quando ele não cria uma desculpa para o próprio erro, ele terceiriza. Você fala: fulano, você deixou o negócio aqui de novo. Ô santo, eu já falei para você que não é assim. Aí ele diz assim: não fui eu não. Eu vi o fulano fazendo. Ele terceiriza. Esses são os santos da nossa igreja. E quando eu falo nossa igreja, igreja no Brasil, tá? Não é São Miguel não, São Miguel não tem isso não. Santidade é assumir o B.O. para si. Pastor, de fato, o senhor falou comigo, eu não me atentei, eu errei, desculpa. Querida esposa, não deixarei mais a roupa íntima pendurada aqui, a toalha jogada lá. Prometo a você que melhorarei. Assume o erro. Como é que tu quer ser santo se tu não é autêntico? Você fica disfarçando? Não tem como. Santidade não é perfectibilidade moral. Essa é digna do Instagram. Santidade é autenticidade. Não tem nada a ver com perfectibilidade moral. Em outras palavras, o que Deus está falando: sede santos como eu sou santo. O que Deus está falando, seja você. Não tente ser outro. Seja você. Eu te fiz você, porque o outro eu fiz o outro. Se eu quisesse que você fosse o outro, eu não tinha feito você, eu tinha feito você o outro. É simples. Seja você. Eu gosto da expressão quando Deus vira para Moisés e fala assim: eu sou. Moisés, eu sou isso aqui. Tá? Eu sou isso aqui. E às vezes, em algumas conversas que eu já tive, fala: o Rodrigo é isso aqui. Não se escandalize comigo. Eu sou isso aqui. Porque eu aprendi com o papai. Eu sou o que sou. Eu sou isso aqui. Fica colocando a máscara. Agora eu coloco a máscara do pastor. Então, meu amado, meu filho. Aí chega em casa, eu tiro a máscara do pastor e coloco a máscara real, quem eu sou de verdade. Eu chego no serviço, eu coloco a máscara do profissional. Aí eu sou amável com todo mundo, solícito com todo mundo. Seja você autêntico, verdadeiro. Este é o verdadeiro santo. Sem autenticidade não vamos ver a Deus. É por isso que Deus não aceita imagem de escultura, não é autêntico. Foto mal tirada de Deus. Por isso que eu não sou comparado a nada disso aí que vocês estão idolatrando. Não sou comparado a nada disso daí. Eu sou outro.
Eu sou diferente. Você não gosta que tira, principalmente as mulheres. Os homens ficam esperando para comer. Está lá a mesa, pronta. A comida está esfriando. E as mulheres querem tirar foto de todos os jeitos, com todo mundo. E essa não ficou boa, essa também não. Essa está torta, não me representa. E o cara fica ali. Você não gosta de uma foto que não te representa? Santidade é autenticidade. Essa é a lição sobre fé. E faltar-me a tempo e quem sabe uma outra quarta-feira para falar de Samuel. Mas eu volto a perguntar, qual é a lição de fé que você tem que aprender? De todas, qual mais chamou a sua atenção? De Israel, da união, de Raabe sobre o temor, de Gideão sobre você e Deus ser a maioria, ou sobre Jefté, muda os estigmas, ou sobre Sansão, obedecer, qual? Para mim foi a de Baraque, coração ensinável. É o que eu peço para a nossa geração e que eu tenho pedido ao meu Deus em relação a mim. Deus, me ajude a ser ou a ter um coração ensinável. Que Deus abençoe vocês.